Esse vídeo era sobre o episódio 8, mas essa cena mudou tudo. O quê? Como? Caso você não tenha reparado, o título do episódio foi o mesmo do anime, Sou no Frieren, pelo menos em japonês. E eu fiquei confuso se o título original realmente era A Assassina. Então eu comparei as traduções dos títulos e fiz uma coisa nova. Pesquisei um pouco. Senta que lá vem a história. No Brasil o anime se chama Frieren e a Jornada para o Além, destacando o objetivo da jornada, e pelo Brasil ser um país com muita gente religiosa, um título com céu ou paraíso podia dar polêmica. Então colocaram Além, mantendo o tom de vida após a morte, mesmo que no mundo de Frieren o paraíso seja dito como um lugar físico. Já em inglês é Frieren, Beyond Journey's End, traduzindo além do fim da jornada, focando na nova aventura que acontece depois do final feliz. Mas ambos acabam destacando a jornada, enquanto o título em japonês dá um foco maior para a motivação da protagonista. Traduzindo diretamente, o título seria algo como O Funeral ou Os Funerais de Frieren, o que até faz sentido com o começo da história e talvez com o final, mas não parece se encaixar muito bem com o decorrer dela, e nem com o episódio 8. Procurando um pouco mais, a tradução mais adequada parece A Marcha Fúnebre de Frieren, no sentido de procissão ou cortejo fúnebre, mostrando como a nova jornada é uma forma de lidar com o luto e se despedir. Mas com um pouco de interpretação você entende que o significado do título é a despedida de Frieren. Já o episódio 8 foi focado em combate justamente para causar impacto quando ressignificassem o título como Frieren, a Assassina. E no original seria algo como Frieren, a Marcha Fúnebre, no sentido dela ser a causa das mortes. É só isso? Acho. Altas expectativas, baixo resultado. Mantendo nessa linha do significado, enquanto eu procurava sobre o título, eu descobri que os nomes dos personagens em Frieren vêm do alemão e representam muito bem eles, ou tem alguma ironia. Mas já vou avisando, eu posso forçar um pouco a interpretação. E lá vamos nós? Frieren significa congelar ou congelamento, e representa seu jeito e frieza para certas situações, além dela parecer congelada no tempo, tanto de forma física por não envelhecer, quanto psicológica, por quase não mudar. E ironicamente, ela odeia frio, representando que ela quer mudar. Uma parte dessas mudanças só aconteceu pela presença da Fer, sua aprendiz e atualmente a pessoa mais próxima dela, que sempre tenta aproximá-la da vida humana e responsabilidades. Ironicamente, Fer significa distante, mas isso bate com seu jeito, atitudes e expressão, além de ser o primeiro desafio na história e a relação dela com Stark. Falando nele, o nome significa forte. Um nome justo e contraditório. A história mostra a força dele derrotando um dragão, mas o apresenta como ele se vê, fraco, pela falta de aprovação e principalmente o medo. Uma característica que ele compartilha com o mestre, Aysen, talvez um dos melhores nomes possíveis para um anão guerreiro, que significa ferro, associando ele a minérios e algo bruto. E apesar do jeito e aparência, ele tem um emocional muito mais destacado do que o normal, focando em seus medos e principalmente valentia, na valorização de laços e descanso das almas. Essa última parte ele aprendeu com Reiter, o clérigo degenerado. E esse momento representa muito bem ele, inconvencional e um mau exemplo de sacerdote, mas que cumpre bem sua função. Seu nome pode ser traduzido como alegre, sereno ou brilhante, e meio que todos se encaixam bem na personalidade dele. Mas o brilhante, se você seguir pela ideia de iluminado, ele não se abstém dos prazeres do mundo, no caso o álcool, e não fez o bem pelos dogmas da igreja, mas pela memória e exemplo de Himmel. E se seguíssemos o convencional, ele seria o protagonista da história, se encaixando bem no estereótipo por ser correto, justo e gentil, mas ainda se diferenciando um pouco dos heróis clássicos, por ser muito maduro, sábio e completamente egocêntrico. Que vergonha! Que vergonha! Mas até essa parte do ego, de certa forma, representa a preocupação dele por alguém. E o seu nome deixa explícito que ele é o foco dessa pessoa. Himmel significa paraíso. E agora eu me pergunto, o final realmente vai ser a Frieren percebendo que estava apaixonada por ele? Além das cenas do anime, a abertura mostra os sentimentos da Frieren sobre a jornada, focando principalmente no Himmel e sua morte. Como isso ainda é lembrado, a importância do que ele deixou, e que um dia ele será esquecido, mas como ela nunca vai esquecer dele, da jornada que a mudou, e como a nova jornada é uma busca para se entender. Entretanto, Nem sempre gratidão e apreço por alguém do sexo oposto significa que o sentimento seja romântico.
A Frieren tentou se despedir adequadamente dos outros companheiros, justamente para não sofrer de novo. E os sentimentos dos elfos não são iguais aos dos humanos. E ainda não explicaram o significado desse anel, que provavelmente a Frieren ganhou do Himmel. Então ainda não dá para afirmar se ela gostava dele. Mas parece explícito que ele amava a Frieren. É pura lógica. Antes de terminar, só umas observações paralelas. Explicar que os demônios viram partículas de mana quando morrem dá a entender que isso é uma característica dos monstros, e responde por que o dragão sumiu no episódio 6. Mas cria uma pequena incoerência. No primeiro episódio, a Frieren quer um chifre de dragão. Mas se o corpo some, como eles coletam recursos dos monstros? Não é cientificamente possível! Quanto ao herói do Sul que foi mencionado na história, eu vou chutar que ele é esse cara ou a estátua. Tá. Em muitas histórias japonesas, é normal o herói ser um escolhido divino. Em termos de jogo, a classe dele é única. Então, ou o mundo de Frieren segue a lógica de Dark Souls, tendo vários escolhidos, ou o herói é só um título e várias pessoas têm ele. Mas no fim só uma pessoa podia zerar o jogo. Como o episódio 9 ainda não saiu, não dá pra falar do poder da aura. Mas o título dela, A Guilhotina, é bem óbvio, já que as armaduras não têm cabeça. No começo eu achei que ela controlava corpos, mas como demônios masterizam só uma magia, e aquela balança parece ter ligação com isso, ela provavelmente deve manipular metal, ou é alguma habilidade de criar exército. Se não for isso, eu não sei. Puxa, mas você é burro. Pensa em alguma coisa. No fim, saber uns detalhes a mais pode melhorar a nossa experiência. Mas ainda que a gente não entenda todos os significados, Frieren continua uma ótima história. E mesmo que não fique tão popular quanto outros animes, ela tem o potencial de marcar a memória e até a vida das pessoas. Eu sei porque esse vídeo é só uma justificativa para falar de algo que eu queria sobre Frieren. Então não leve o que eu disse como verdade absoluta, ou mesmo como algo sério. Afinal, Frieren é uma grande obra e produção. Por outro lado, esse vídeo é só mais uma memória inútil.